Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Nós iremos falar agora sobre biografia. Roda o VT. Esse conteúdo nós vamos encontrar no livro 5, na página 85, módulo 14. Bem, quando a gente fala de biografia, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a palavra biografia ela é formada por dois afixos. O primeiro afixo é bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Portanto, a junção de biografia nada mais é do que a escrita da vida. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando nós falamos de biografia, né, é que às vezes a gente tem algumas perguntas, né? Por exemplo, é verdade que Einstein foi um péssimo aluno? Ou como é na intimidade o escritor José Saramago? Ou será que Bill Gates, o criador da Microsoft, faz? O que ele faz, né, nas suas horas vagas? Ou como foi a juventude e a infância dos meus heróis e das pessoas, aquelas que eu gosto, aquelas que eu acredito? A primeira coisa que eu quero lembrar, então, que quando a gente vai falar desse gênero textual, nós estamos falando da história de vida de uma pessoa. Tá? Então, para a gente pensar a biografia, nós temos que pensar o quê? Que é um gênero que conta a história de vida de alguém, né? Vida, biografia, escrita, e é uma mistura entre jornalismo, literatura, história, relato. E aí a gente tem que perceber que geralmente a gente vai estar falando da vida de um indivíduo, de uma pessoa. E ao narrar a vida desse indivíduo, dessa pessoa, nós vamos tentar, primeiro de tudo, o quê? Enfatizar os fatos principais. Tá? É importante ressaltar que, geralmente, preste atenção nisso, geralmente a biografia ela é um gênero de narrativa não ficcional. Por que eu estou falando geralmente? Porque pode acontecer que quando você tem um texto, por exemplo, em primeira pessoa, né, um texto narrativo em primeira pessoa, ele pode ser considerado também uma biografia, dependendo do contexto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, beleza? A primeira coisa que a gente deve falar, né, é por que ler biografia? Então, conhecer a biografia de uma personalidade, ela permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que a fez a ser famosa. Então, por exemplo, eu vou analisar o que aquele indivíduo fez de diferente dos outros do tempo dele. Tá? E como que ele alcançou o sucesso. Geralmente a biografia vai trabalhar com... A gente vai contar a história de pessoas que influenciaram outras pessoas. Pessoas que foram importantes em um determinado tempo. E para que a gente estuda essas biografias? Para que a gente lê essas biografias? Para que a gente possa pegar como exemplo. Tá? Pegar coisas que ela fez e que você poderia fazer igual, ou pegar coisas que ela fez e que você jamais faria. Então a biografia ela serve como uma fonte de inspiração. É uma pessoa inspirando outra pessoa. Quando a gente vai falar do gênero, né, a gente tem que perceber que ele tem algumas características. A primeira característica dele é um gênero narrativo. Então, ele conta uma história. E aí, ao ser narrativo, ele pode ser contado em terceira pessoa. No caso, né, você contrata um jornalista ou uma pessoa para escrever o texto para você, ou ele pode ser também contado em primeira pessoa. Aí eu vou escrever a minha própria biografia. Nesse caso, nós vamos chamar de autobiografia. Tá? As informações sobre a vida de alguém vai estar lá nesse texto. O texto geralmente vem em ordem cronológica do que os fatos aconteceram. Começa na infância, passa pela juventude e termina na velhice. No entanto, há também algumas biografias que nós chamamos de biografias de fato e de recorte de tempo. E aí, nesse caso específico, nós vamos estar falando de um recorte mesmo, que vai contar só aquele momento que é importante na vida social e histórica do indivíduo. Tá? É comum também nesse texto o uso de pronomes pessoais e possessivos, né? Eu, tu, ele, nós, meu, sua, né? Na minha infância e outros tempos. É também comum o uso de marcadores temporais, né? Na infância, na adolescência, naquela época, naquele tempo, aquele dia.
todos esses marcadores de tempo estarão presentes também dentro de um texto biografia. Predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito, haja visto que nós estamos falando de um gênero narrativo. Então, é um fato que já aconteceu. Por isso que você utiliza o passado, o pretérito perfeito e o imperfeito. Né? Lembrando a diferença entre um e outro. Né? Pretérito perfeito é um passado pontual e acabado. Pretérito imperfeito, uma rotina e algo inacabado. Tá? Então, pensou. João pensou. Algo pontual. João pensava em. É algo rotineiro, algo que ele fazia sempre. Uma coisa importante dentro de uma autobiografia é a verossimilhança, tá? Dos fatos narrados. Quando eu falo em verossimilhança, eu não estou falando de retratar apenas a verdade, mas o texto ele tem que parecer verdadeiro, ele tem que parecer coerente e coeso. É importante que você perceba que quando nós estamos falando da biografia, nós, ao escrever uma história, nós não estamos retratando exatamente como aconteceu, mas sim uma versão, uma leitura daquilo que aconteceu. Tá? Por isso que quando você vê um filme, lê uma biografia, ou vê um filme baseado em fatos reais, uma série baseada em fatos reais, não é necessariamente que aconteceu igualzinho daquela maneira, mas é uma interpretação a partir dos fatos. Tá? E essa interpretação é o que nós chamamos de verossimilhança, que não é o real, mas que tenha que parecer verdadeiro. Quando a gente fala, né, das biografias, elas podem ser de vários tipos. Ó. Ela pode ser escrita, eu trouxe aqui alguns livros, né, que foram escritos de algumas personalidades. Eu Sou Malala, Minha História, que é um livro da Michelle Obama, Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato e Epílogo, e essa biografia do Einstein. Tá? Nesse caso, são livros que foram publicados. Eu tenho particularmente esse livro do Minha História, da Michelle Obama, e um livro da Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato e Epílogo. Mas são histórias que foram escritas, são personalidades. Vocês percebam aí que a biografia não pode ser necessariamente de alguém que já viveu bastante. Tá? Ou que já morreu. O Einstein já se foi. A Fernanda Montenegro é uma atriz que está viva, mas tem uma carreira bastante extensa na área do cinema, do teatro e da televisão brasileira, por isso que ela ganhou uma biografia. A Michelle Obama, por que ela escreveu a sua própria biografia? Porque ela foi a primeira mulher negra a ser primeira-dama dos Estados Unidos. Então, ela achou que seria importante escrever um texto para falar sobre isso. E a gente tem aqui ó, a Malala, que é uma jovem, né? Uma menina que ficou muito conhecida por conta de enfrentar os talibãs para poder estudar. Um dado importante é que a Malala se formou em 2020 na Universidade de Harvard. Né? Então, ela fugiu do país dela de origem, ela levou um tiro por conta de estar querendo estudar, e aí ela resolveram escrever sobre a vida dela, porque acharam que ela poderia ser uma pessoa que inspiraria outras pessoas. A biografia, além da forma escrita, ela pode também ser filmada. Nesse caso, nós vamos chamar de filmografia. Eu trouxe aqui para vocês algumas 4 produtos, né, culturais do cinema e da série de televisão que eu particularmente gostei muito. A Teoria do Tudo, que vai falar a vida de um físico, né, e vai contar que ele tinha um problema, né, e foi ficando debilitado. Estrelas Além do Tempo, que vai contar a história de 3 matemáticas da época que o homem foi para a Lua. E essas 3 mulheres negras foram responsáveis por colocar o homem na Lua. Tá? E elas foram apagadas da história. E aí o cinema foi e retratou a vida delas para lembrá-los, né? Do tipo, olha, o homem foi à Lua, mas tinha uma mulher negra ali calculando tudo para que tudo desse certo. Né? A gente tem também aqui o filme Bohemian Rhapsody, meu inglês é ótimo. E nesse filme especificamente é a vida de um cantor que é mostrada, tá? Que é conhecido também como o filme do Queen, tá? Aonde eles vão tentar fazer o quê? Ele vai contar a vida do Freddie Mercury a partir do momento que ele está dentro da banda Queen. Então, como a banda surgiu, as primeiras gravações,
os momentos de briga, de rompimento, tudo isso será mostrado no filme. E eu trouxe aqui uma série brasileira, Dalva e Erivelto, uma canção de amor, que na verdade foi uma minissérie que tentou construir a vida de dois cantores brasileiros da era do rádio, que são a Dalva e o Erivelto. Tá? Esses cantores eles fizeram muito sucesso na época deles e por isso ganharam uma série de televisão que foi exibida pela Globo há não muito tempo. Além disso, a gente tem também o documentário. Quando a gente fala de documentário, né, aí nós estamos falando de uma espécie de mistura entre jornalismo e, ao mesmo tempo, ele tenta mostrar a pessoa no cotidiano, na forma que ela viveu. Qual é a diferença, Rodrigo, da filmografia para o documentário? A diferença principal é que na filmografia, atores interpretam uma história, né, que vai estar baseada na vida da pessoa retratada. Já no documentário, a própria pessoa aparece na história. Então, no documentário eles vão retratar o indivíduo, vão mostrar filmagens, vão fazer entrevistas, vão filmar os bastidores da vida desse indivíduo, tá? E aí é uma forma também de você ter contato com essa pessoa e com esse indivíduo, com essa personalidade, mas aí de uma forma mais, como nós chamamos, documental. Ou seja, eu vou filmar esse indivíduo no dia a dia. Não é um ator que vai lá e interpreta essa figura. A própria pessoa é o protagonista do seu documentário. Quando a gente vai falar de contexto de biografia, nós temos 3 tipos de biografados. E é importante prestar atenção nisso. O primeiro tipo são pessoas que ficaram famosas mundialmente, tá? Ou no país todo, são pessoas que ganharam um grande grau de influência. Tá? E aí a gente vai perceber que são pessoas importantes para a humanidade. Então você pode fazer uma biografia do Beethoven, do Madame Curie, do Martin Luther King, Steve Jobs, que são pessoas que o mundo todo conhece. Tá? Geralmente essas biografias são produzidas por jornalistas que vão pesquisar a fundo a vida desse indivíduo para poder retratá-la dentro de um contexto. O segundo tipo de biografia é aquela biografia que é importante para uma determinada região. Então, por exemplo, nós somos de Penápolis, né? E Penápolis nós temos algumas figuras, nomes de rua, nomes de praças, nomes de avenidas. E aí eu posso, por exemplo, escrever uma biografia sobre, por exemplo, Maria Chica. Quem foi Maria Chica? Por que ela dá esse nome a uma avenida principal da cidade? Eu tenho também uma sala Cora Coralina, que é uma poetisa, eu mostrei para vocês, né? E tem um documentário sobre ela. Inclusive, Penápolis aparece nesse documentário. Aí a pergunta, quem foi essa mulher? Qual é a relação de Cora Coralina com a cidade de Penápolis? Onde morou Cora Coralina? Né? Eu posso escrever sobre Manuel Bento da Cruz, a gente tem uma rua, né, que tem esse nome. E aí, o que vai ser feito? Geralmente eu contrato um historiador, esse historiador irá pesquisar junto com o jornalista ou não, e vai escrever a história. Quando a gente fala de Penápolis, por exemplo, a gente tem alguns livros que são biografias da nossa cidade. Tem o livro O Passado a Limpo, Antes que o Tempo Passe Tudo a Raso, da autora Gláucia Maria de Castilho Mussoça Brandão, que, inclusive, a Gláucia Maria de Castilho é a que recebe o Museu Histórico de Penápolis, hoje foi batizado com o nome dela. E ela escreveu um livro sobre a biografia de Penápolis. Tem um outro livro também, escrito também pela Gláucia, chamado Maria Chica, a saga de uma heroína. Percebam que quando a gente vai escrever uma biografia, né, o subtítulo, ele tenta chamar a atenção do autor, né, do leitor. Ele vai tentar fazer com que você leia esse livro. Então, a saga de uma heroína. Aí a pergunta, por que Maria Chica é considerada heroína? Será que ela é heroína mesmo? Ou será que estão colocando uma visão, digamos, positivista sobre essa figura histórica? Tá? Esses livros vocês encontram na Biblioteca Municipal e podem estar lendo. E tem uma outra biografia, que nesse caso é uma autobiografia, que é o livro do Roberto Rilo Bíscaro, que é Escolhi Ser Albino.
Nesse livro, o Roberto vai contar como foi a vida dele como uma figura albina numa cidade do interior de São Paulo. Tá? Então, ele vai contar toda a infância, a vida dele na escola. Hoje, o Roberto ele tem um canal também no YouTube que vale muito a pena conhecer. E se você der um Google, né, você vai ver que o Roberto foi para o Jô, o Roberto participou de novela, né, de trechos de novela do Manuel Carlos. Então, ele tem uma história dentro da cidade de Penápolis. É uma figura conhecida em nossa cidade, mas também ele, por conta de sua condição do albino, né, de ser albino, ele conseguiu escrever um livro trazendo esse recorte e este tema para discussão, tratando principalmente sobre o preconceito, tá? O preconceito e discriminação por conta de sua condição. Quando a gente fala de autobiografia, né, o Roberto fez uma autobiografia, é quando o autor vai escrever a sua própria história. E aí, eu, enquanto autor, seleciono aquilo que eu quero mostrar e aquilo que eu não quero mostrar. Tá? Geralmente, quando a gente fala desse tipo de texto, nós estamos falando de um texto que vai ser publicado para o público geral, e por isso mesmo, a biografia ou autobiografia, elas tentam tocar no leitor, elas tentam mostrar que essas pessoas também têm coisas em comum conosco. Tá? E que se elas fizeram coisas importantes, de repente nós também podemos fazer, nós também podemos realizar fatos grandiosos. Dentro da autobiografia, eu trouxe alguns tipos aqui para vocês, né? Da Rita Lee, que é uma cantora brasileira, que eu gosto muito, Angela Davis, que é uma ativista negra, tá? Dos Estados Unidos, e do Ferreira Goulart, que é um poeta que resolveu escrever a sua autobiografia através da poesia. Olha só que legal. Ele foi montando a sua autobiografia através de textos poéticos e textos reflexivos, porque não existe uma regra, tá, específica. A autobiografia tem que ser assim, ou uma biografia tem que ser assim. Não. A biografia ela precisa retratar a vida de alguém. Agora, a forma como será retratada, aí depende de cada pessoa, depende de cada indivíduo. Quando a gente fala de biografia, é importante a gente pensar o seguinte, né? A autobiografia, ela pode ser real, de figuras que existiram, ou pode ser fictícia. Rodrigo, mas o que significa isso? Vou dar um exemplo. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, ele é um narrador-personagem, e no primeiro capítulo esse narrador morre. E aí esse próprio narrador resolve contar a sua vida, e ao contar a sua vida, ele vai narrando os fatos. Portanto, nós podemos chamar que isso é uma narrativa ficcional. Não é a vida do Machado de Assis, tá? É a vida de uma personagem, só que ele está narrando em primeira pessoa toda a história dele, desde o nascimento. E é bem legal esse livro. Tem um filme também brasileiro que tem esse título, tá? Porque ele começa do final, ele começa da morte, ele muda a estrutura de uma biografia. Tá? Ele começa do final e parte para o começo. Tá? Então, é um exemplo aí de biografia. Como que eu vou escrever? Primeiro de tudo, né, quando eu vou fazer um trabalho de escrever uma biografia, eu tenho que fazer um trabalho prévio. E aí, nesse trabalho prévio, eu vou selecionar informações, eu vou selecionar fotos, eu vou conversar com pessoas e fazer entrevistas. Tá? Tudo aquilo que eu achar de valor, né, para contar a vida dessa pessoa, eu vou fazer uma seleção. O que você não pode fazer ao escrever uma biografia? Primeiro de tudo, julgar, né, a pessoa que você está biografando, né, colocando adjetivos. Então, assim, você não tem que ter opinião nenhuma sobre a vida da pessoa. Ah, mas eu não concordo com isso que ela fez. O problema é teu. Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. Tá? As pessoas são livres para viver do jeito que acharem melhor. Às vezes eu não concordo. Se eu não concordo com aquela forma de vida, eu não vou fazê-la. É simples e prático. Tá? Então, o autor de uma biografia, ele precisa prestar atenção nisso. Ele está ali para retratar o fato e não para julgar, não para qualificar. Quem tem que julgar, qualificar se é bom, se é ruim, se faria isso, é o leitor. Tá? É para isso que nós lemos textos biográficos. Quando a gente fala da organização desse tipo de texto, ela pode ser organizada de várias maneiras.
Eu posso trabalhar de ordem cronológica, então eu começo do nascimento e vou até a morte. Eu posso trabalhar de forma temática, então se você pega, por exemplo, a biografia do Roberto Bíscaro, ele trabalha em cima da temática do albinismo. Então ele vai fazer os retratos da vida dele a partir dessa perspectiva. Eu posso trabalhar de maneira pontual. Se você pega o filme Estrelas Além do Tempo, ele vai trabalhar com as três mulheres ali, no momento que elas estão na NASA. Em alguns momentos mostram assim, uns flashbacks da infância, mas eles fazem um recorte. Só o filme termina exatamente no momento em que o homem pisa na Lua e que dá tudo certo. Então, é uma narrativa pontual, num determinado momento. E a autobiografia sou eu, enquanto autor, e aí eu vou fazer essa lição do que eu quero contar e do que eu não quero contar. Tá? Dentro da estrutura da biografia, não existe uma normatização, tá? Mas a gente existe vários tipos, e aí vão ter biografias resumidas, né, que é uma espécie de currículo da vida do autor. Fulano nasceu, viveu tal lugar, fez isso, tal coisa, acabou. E existem as biografias para livros. Aí, nesse caso, elas são mais detalhadas, costumam ter fotos, relatos, tá? E costumam ser divididas em infância, juventude e maturidade, ou seja, a velhice. O autor Rubem Alves, por exemplo, ele escreveu a própria autobiografia, só que ele resolveu escrever 3 livros. Tá? Então, ele vai escrever um livro sobre a infância a partir da perspectiva do velho. E aí ele coloca o nome do livro, O Velho que Queria Ser Menino. Tá? E aí, nesse livro específico, ele vai falar só da infância dele e da adolescência. E depois ele vai escrever mais duas obras, tá? Mais 2 livros, para falar da sua juventude e para falar da sua maturidade, para falar como ele se via velho, depois de ter vivido tudo que ele viveu, depois de ter vivenciado toda essa experiência, aí ele vai fazer uma autorreflexão. Tá? Quando a gente opta, né, por fazer pela linha do tempo, não dá para você escrever ano a ano de uma pessoa. Você vai selecionando aquilo que foi determinante para a formação daquele indivíduo. Então, essa é a forma de você organizar um texto biografia. Pensando na linguagem, não existe uma linguagem padrão. Tá? Geralmente é uma linguagem narrativa, o foco é em terceira pessoa, se for um jornalista. Perdão. E o texto também pode ser em primeira pessoa, se for eu mesmo escrevendo a minha história. Aí será uma autobiografia. Nesse gênero, vale o pensamento do biografado. Então, se você está falando de uma pessoa que está viva, né, você vai colocar, tentar reproduzir o que ela fala, como ela pensa, tá? Porque é um registro desse ser humano, beleza? E aí, esse texto, ele traz o quê? Uma forma poética e reflexiva. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, do Ferreira Goulart, que resolveu escrever a biografia dele a partir de poesias e a partir de poemas. O que é importante a gente pensar enquanto crítica desse gênero? Né? Será que só há biografia de pessoas famosas? Na maioria das vezes, sim. A gente tem que pensar que as pessoas vão produzir biografias pensando em vender esse livro. Tá? No entanto, a gente tem que perceber que a história muda dependendo de quem conta. Então, quando a história é contada, por exemplo, por Maria Chica, né, que veio para Penápolis, é uma mulher vencedora, a heroína, a gente tem um ponto de vista sendo narrado. Só que existe uma outra perspectiva que é esquecida. Né? Que outra perspectiva é essa, Rodrigo? Por exemplo, quem foi Maria Chica para os indígenas caigangues que moravam na região de Penápolis, as Semianas? Essa é uma pergunta. O que Maria Chica fez com esses indígenas que moravam aqui? Como ela os tratava? E aí a pergunta é, por que essa outra versão da história não é contada? E qual o estrago que isso gera para o nosso imaginário? Será que ela era mesmo uma heroína? Né? São questionamentos que a gente tem que ter ao ler um texto biográfico. Certo? Porque geralmente o texto biográfico ele vai ressaltar os pontos positivos de uma pessoa. Né? Ele não vai ficar focando nos pontos negativos. A gente escreve biografia de pessoas importantes e que marcaram época.
Tá? Só que a gente tem que pensar que todo mundo tem o seu lado, né, mais ou menos, aquele lado que não é muito bom e que às vezes é esquecido dentro de um texto biográfico. Eu trouxe para vocês um trecho de uma biografia, né, que é a autora Carolina de Jesus, e é um texto que chama Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Carolina de Jesus, ela morava numa favela e ela escreveu um livro de muito sucesso na década de 60, chamado Quarto de Despejo. Então vamos lá ver um trechinho dessa biografia que foi escrita pelo José Carlos Sebe, tá? Que você consegue encontrar pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Carolina Maria de Jesus foi uma figura ímpar. Olha só que legal, já começa, ó, verbo no passado. Viveu sozinha com 3 filhos, um de cada pai, em uma favela na cidade de São Paulo desde 1947. Descendente de escravos africanos, nasceu em 1914 em Sacramento, um vilarejo rural no estado de Minas Gerais, e foi à escola apenas até o 2º ano primário. Trabalhou na roça com a mãe desde muito cedo. Depois, ambas foram empregadas domésticas. Já em São Paulo, na favela do Canindé, como catadora de papel e mãe de 3 filhos, escrevia folhas e folhas de histórias reais e imaginárias. Um dia, um jovem jornalista teve acesso a esses escritos e conseguiu ajudá-la a publicar o seu livro, O Seu Quarto de Despejo, em 1960. O sucesso foi imediato. Vendeu o equivalente naquele ano a Jorge Amado. Seu livro foi publicado em 13 línguas em mais de 40 países. Porém, a sua trajetória até a sua morte na década de 70 foi incomum e perturbadora. Carolina não se enquadrou como escritora famosa. Em pouco tempo, ela foi forçada a voltar à condição de pobre com dificuldades de sobrevivência. Na miséria, viu terminar em seus dias em 1977. Quando a gente observa, né, a narrativa da Carolina de Jesus, a gente tem que se perguntar por que a gente nunca ouviu falar dessa mulher, né, que teve seu livro publicado em 40 países? Ou por que fala-se tão pouco dela? Né? O que leva essa mulher a ser apagada? Outra questão que vale refletir é que Carolina voltou a ser pobre graças ao fato dela não ter escolarização. E muitas editoras deram golpes nela. Então, você pega uma autora que foi traduzida para 40 países, que vendeu muito livro, mas não conseguiu ficar rica por conta que ela não tinha acesso à biografia, à escolaridade. E aí, na biografia dela, ele faz essa transição, né? Cinderela Negra. Quando a gente faz esse paralelo, essa comparação, a gente lembra do conto de fada Cinderela, né? Que passou por uma transformação, só que à meia-noite voltou ao normal. Ao contrário da Cinderela, da Disney, que é uma mulher branca, né? Ele enfatiza aí que é uma Cinderela negra. Por que ele coloca essa questão, né? Logo no título? Para mostrar que o Brasil é um país extremamente racista. Era racista em 1960, continua racista em 2020. Tá? E esse racismo estrutural, esse racismo, fez com que a Carolina de Jesus fosse, primeiro de tudo, esquecida da literatura, e, em segundo lugar, tivesse todos os seus ganhos perdidos ao longo de sua vida, sofresse golpes mesmo, né? Ao longo do momento que viveu. Bom, meninos e meninas, hoje nós falamos de biografia, tá? Nós vimos que a biografia ela trabalha com ordem cronológica, tá? Ela pode ser trabalhada com uma forma de ordem cronológica ou trabalhar de maneira de fazendo a cronologia, nascimento e juventude e velhice. Ela pode também trabalhar de maneira temática, tá? Ela pode ser uma biografia temática, onde ela vai expor os aspectos mais importantes da vida de alguém, mas ela também pode ser uma autobiografia. Ou seja, eu escrevendo o meu próprio texto. Lembrando que a biografia pode ter alguns aspectos, pode ser um texto ficcional, e aí tem o Memórias Póstumas de Brás
cubas, e ela pode ser filmada, documentada ou escrita. Crianças, muito obrigado para vocês ficaram até aqui. Até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa, lavem as mãos e até mais.